Bem-vindos ao canal Paris do Meu Jeito. Estamos no Trocadeiro, numa das entradas de acesso ao Palais de Chaillot. A fila indica novidade em Paris. O Museu da Marinha da França reabre após quase 7 anos de renovação. O Museu da Marinha, com braços em Paris, Brest, Port-Louis, Rochefort e Toulon, possui uma das coleções especializadas mais antigas do mundo. Foi iniciada em 1748, sob o reinado de Luís XV, ficou exposta no Louvre no século XIX e retrata quase 300 anos de história marítima e naval da França. O museu retoma as atividades renovado, após tantos anos fechado ao público. O novo percurso museográfico é temático. História, arte, ciência, tecnologia e tradição popular, representadas por cerca de 1000 objetos antigos e contemporâneos. A imersão prevê até cheirinho de mar, fragrância criada para uma experiência olfativa e passagem por uma proa estilizada em tamanho real. Essa foi a primeira grande transformação vivida pelo Museu da Marinha da França em Paris, após sua instalação no Trocadeiro em 1943. A reformulação levou em conta inúmeros desafios. O maior deles, talvez, era que o museu precisava redefinir com urgência seus espaços, para assim melhorar a disposição do acervo. Apesar de um acervo único, o museu perdeu sua atratividade com o passar do tempo, por isso a necessidade de uma nova cenografia, inovadora, com área de recepção mais amigável e dinâmica. O nosso passeio com informação não segue o percurso indicado pelo museu, mas começamos nosso vídeo com as salas que mais nos chamaram a atenção. Daqui vemos um busto gigante branco de Napoleão I. Trata-se de uma figura de proa do navio Iéna, utilizado pelo imperador francês contra os prussianos em 1806. O Museu da Marinha explica que a escultura provavelmente foi feita entre 1844 e 1846, período bem posterior à batalha, quando o navio passava por uma grande remodelação no arsenal de Brest e a França vivia sua monarquia constitucional. O busto de madeira resinada tem mais de 3,5 metros de altura e pesa aproximadamente 1 tonelada. Napoleão I é representado de maneira triunfante. Os detalhes são impressionantes. O conjunto dourado é uma decoração de popa da Galère Réale, ou Galé Real em português, uma embarcação luxuosa da época de Luís XIV que se destacava das demais embarcações da frota. As esculturas compõem um programa iconográfico cujo centro é o rei. Luís XIV é representado sob a forma de Apolo, deus da mitologia grega, em diferentes épocas de sua vida. Flores de lis, símbolo da monarquia francesa, estão espalhadas nos relevos, assim como as armas da França, 3 flores de lis aplicadas sobre um medalhão com fundo azul. Originalmente, a decoração da Galé Real era ainda mais sofisticada. Havia tecidos, bandeiras e baluartes, motivos pintados no casco e um dossel decorado que abrigava convidados ilustres. O conjunto ficava localizado principalmente na popa, embora uma pequena composição também estivesse localizada na proa. A suntuosidade dessas decorações, assinala o Museu da Marinha, fonte do nosso vídeo, permitiu sua conservação até hoje. Alguns elementos foram utilizados como decoração de outras embarcações de 1664 e 1688, sobretudo os grandes painéis que representam as estações do ano. O conjunto foi preservado na oficina dos escultores do Arsenal de Toulon como relíquia. O estudo das camadas de douramento, processo que consiste na aplicação de folhas de ouro, revelou que todas as esculturas foram douradas diversas vezes, confirmando o cuidado regular que receberam. Parte dessa obra-prima da arte naval, que faz parte da história marítima da França, é atribuída ao escultor francês François Caravac. Outras peças não têm autoria conhecida.
O conjunto seguiu o projeto realizado pelo desenhista francês Jean Mathiat e foi finalizado em 1694, no Arsenal de Marseille. Logo atrás da decoração da Galère Real, nos deparamos com a maquete de uma galé de época para ilustrar o tema para quem visita o museu. Essa maquete chama-se Real e foi construída a partir de um modelo do século XVIII pelo ateliê do antigo Museu Naval do Louvre. É feita de bronze, algodão, seda e madeira dourada. As galés eram embarcações de grande porte movidas a vela e com remos, uma herança da antiguidade. Sob o reinado de Luís XIV, explica o Museu da Marinha, simbolizavam poder. Eram frequentemente utilizadas em missões de reconhecimento e segurança ao longo da costa. A bordo, condenados, escravos e voluntários, reunidos em grupos de 5, 6 ou 7 pessoas, remavam a galé para o destino desejado. Bustos gigantes, que também serviram de figuras de proa de embarcações francesas, compõem essa ala do Museu da Marinha em Paris. Abraham Disquene figura de proa esculpida em 1822 para o navio com o seu nome. Carlos Magno ao centro, escultura de 1851, e Mulher a Antiga, de 1796 ao fundo. Uma para a fragata seguir em frente e a outra para o navio Carlos Magno. Neste lado, as figuras de proa de Bertrand de la Bourdonnais, Henrique IV e Brennus. Os bustos geralmente compunham a decoração de navios de guerra franceses. Eram realizados sob encomenda por mestres escultores dos inúmeros arsenais instalados na França. Serviam de decoração, mas também de homenagem, com um caráter político. Seguimos nosso passeio com informação. Hora de contemplar a famosa série de pinturas Vistas dos Portos da França, criação do pintor francês Joseph Vernet entre 1754 e 1765. As pinturas foram encomenda do rei Luís XV para promover os portos e a marinha francesa. Luís XV solicitou ao pintor a realização de 24 quadros. Joseph Vernet finalizou 15 pinturas de grande formato, 13 das quais expostas aqui no Museu da Marinha. As outras 2 estão no Museu do Louvre. Esses portraits, retratos dos portos franceses da segunda metade do século XVIII, constituem um conjunto patrimonial excepcional, devido à riqueza documental que representam. Instrumento político a serviço do poder régio, esses panoramas são obras artísticas em que cenas marítimas e portuárias do cotidiano realçam a atividade da época, assinala o museu. Joseph Vernet visitou os portos de Marseille, Bandon, Toulon, Antibes, Sète, Bordeaux, Bayonne, La Rochelle, Rochefort e Dieppe. Após a conclusão, as 15 pinturas foram expostas em Paris no Salão de Pintura e Escultura. Em 1791, Jean-François Hue, aluno de Vernet, foi encarregado de completar a série. Entre 1792 e 1798, executou 6 pinturas sobre o tema, nos portos da Bretanha. Em 1793, a série de portos da França estava entre as primeiras obras expostas no então futuro Museu do Louvre. De 1803 a 1820, ficou em exibição no Museu de Luxemburgo. Em 1943, o secretário de Estado da Marinha Francesa solicitou que as pinturas fossem entregues ao Museu da Marinha. O acervo foi enriquecido com 13 das 15 pinturas. Sa puissance économique et surtout sa puissance militaire maritime par les différents ports qui justement permettaient et vous n'en avez que 2 finalement qui sont restés.
Entramos na ala do museu que tem como tema a França, potência naval, história e inovações. Faremos um giro pelos principais momentos, do século XVII ao século XXI. O Museu da Marinha explica aos visitantes que, para a França, o desenvolvimento de uma marinha de guerra visa assegurar a soberania nacional e a segurança mundial. De Luís XIII, abre aspas, até hoje, o Estado não parou de se organizar e de inovar com esse objetivo: construir navios sempre mais modernos, formar marinheiros e enriquecer a frota são os desafios da Marinha Francesa, fecha aspas. Nessa linha do tempo imaginária, informações de apoio. Foram os ministros Cardeal, Richelieu e Jean-Baptiste Colbert que lançaram a semente da indústria marítima na França no século XVII. No século XVIII, os esforços, pós-Guerra dos 7 Anos, permitiram que a Marinha Francesa acertasse as contas com os ingleses durante a Guerra de Independência Americana. Esse ímpeto sofreu um revés com a Revolução Francesa, deixando a Marinha em desordem, informa o museu. Napoleão I restaurou as capacidades marítimas do país como um instrumento da sua estratégia expansionista. Os bustos em mármore são de personagens dessa história naval francesa, oficiais, marechais e corsários famosos. O óleo sob tela foi realizado pelo pintor francês Eugène Abbaye em 1839. Retrata uma cena comum do século XVII, os corsários em ação. Neste caso, o combate de Texel, em 29 de junho de 1694. Modelo em tamanho reduzido de Glória, fragata blindada de 1859, realizado em madeira e ferro. Foi o primeiro navio de guerra blindado construído no Ocidente, sob Napoleão III, logo após a Guerra da Crimeia. Óleo sobre tela do almirante Victor Guy de Pirret, realizado pelo pintor Hippolyte Ravergier, por volta de 1840. A Marinha Francesa atuou nos 2 conflitos mundiais. As operações, segundo o museu, se concentraram em particular no controle das linhas de comunicação. Inventada por Henri-José Pexin em 1822, essa peça de artilharia foi uma revolução na época. Trata-se do canhão obus, capaz de disparar projéteis explosivos com trajetórias retas. Aqui nessa vitrine, modelo de um Mistral, porta-helicóptero francês anfíbio, lançado em 2004. Os porta-helicópteros anfíbios podem mobilizar uma frota de helicópteros de combate, projetar forças terrestres e ajudar populações graças a um hospital a bordo, explica o museu. Um simulador de voo dentro do museu, para quem quer sentir ainda mais o clima. Vamos percorrer mais algumas vitrines deste museu, repleto de curiosidades. Aqui, inovações surgidas no século XX, como esse roupão para naufrágio, conhecido como capobras e feito de lã. Culote boia, para transporte de náufragos, coletes salva-vidas, lanternas e megafones. Nesta ala, quadros e objetos mostram como a morte no mar mexe com questões relacionadas a superstições e religiões. Portrait de um escultor especializado em figuras de proa, realizado no século XIX. Estamos no gabinete de cera, onde está reunida uma série de moldes feitos em cera e usados na confecção de decorações de embarcações. Versão reduzida do Quernelia Maria, da segunda metade do século XVIII, feita em madeira, metal e fibra vegetal. Sentimos o cheirinho do mar.
O espaço busca aproximar os visitantes do mar a partir de um ângulo sensível. Aqui são abordadas questões de solidariedade ligadas aos perigos do mar, por meio de testemunhos, obras monumentais e objetos de naufrágios famosos, resgatados durante operações de arqueologia subaquática. Destaque para La Pérouse, um naufrágio legendário. Luís XVI confiou em 1785 uma missão de giro ao mundo a Jean-François de La Pérouse. A expedição, formada por 2 navios, tinha uma tripulação de 220 homens. Um ambicioso programa de pesquisa foi liderado por 17 cientistas, que obtiveram inúmeros resultados, até quando, em 1788, os navios foram destruídos, provavelmente por uma tempestade tropical. O silêncio do La Pérouse sugeriu que algo ruim aconteceu, mistério que demorou séculos para ser desvendado. Você está vendo capas de livros e pôsteres de filmes com o tema naufrágio. O museu explica que da mitologia antiga aos filmes de aventura, o naufrágio é um verdadeiro lugar comum na ficção. O acontecimento dramático e espetacular tem sido utilizado e continuamente atualizado para desempenhar diferentes funções narrativas. Óleo sobre tela, o incêndio de Kent, 28 de fevereiro de 1825, por Théodore Gaudin. Esse quadro conta uma tragédia em alto mar. O pintor recorre ao trágico episódio do incêndio de Kent, navio da Companhia Inglesa das Índias Orientais, material para uma composição espetacular. O mar é mostrado em todos os seus excessos. As óticas gigantes em exposição faziam parte de faróis. Essa em formato oval é impressionante. Girava sobre si mesma em alta velocidade, num tanque de mercúrio e produzia o chamado fogo flash. Composta por anéis de vidro concêntricos, esta invenção do século XIX permitiu concentrar os raios de luz numa direção e assim aumentar o alcance dos faróis. Tem mais de 2,5 metros de altura e fazia parte do farol de Hortin. Graças ao longo alcance do seu sinal luminoso, o farol era o que chamamos de farol de primeira ordem, com alcance de cerca de 60 quilômetros. Passeamos agora por mais modelos de barcos de época em tamanho reduzido, por objetos antigos, na verdade instrumentos de sinalização que auxiliaram na exploração marítima, e por uma seção de quadros mostrando o interesse das pessoas pela água. O Museu da Marinha de Paris dedica essa imensa ala para explicar aos visitantes a dinâmica do transporte de cargas pela via marítima. Partindo do porto Le Havre, um dos mais representativos do país, o visitante descobre aqui as múltiplas atividades portuárias e os seus intervenientes. As rotas marítimas de consumo, as energias no mar e o transporte de passageiros são igualmente abordados nesse percurso, assim como a pesca e os esportes aquáticos. Este quadro retrata a entrada para o Porto de Havre em 1834. A cidade de Havre foi fundada em 1517 por Francisco I. O rei queria fortalecer a abertura marítima e a segurança da França. A entrada do porto, pincelada pelo pintor Théodore Gaudin, mudou. Porém,
aqui fica a memória de como já foi. O nosso passeio com informação no Museu da Marinha em Paris está chegando ao fim. As vitrines que veremos a partir de agora contêm objetos que, reunidos num só lugar como esse, revelam a paixão, o interesse e a necessidade do homem em relação ao mar. Aproveitamos para contar um pouco de como nasceu essa coleção excepcional, que você não pode deixar de conhecer quando estiver em Paris. Segundo informações do Museu da Marinha da França, 1748 é o ano de origem da coleção francesa. O enciclopedista e inspetor naval Henri-Louis Duhamel de Monceau oferece ao rei Luís XV uma série de maquetes de navios e máquinas portuárias que reuniu nos arsenais franceses. Instalada em 1752 no primeiro andar do Louvre, a Salle de Marine, Sala da Marinha em português, tinha um caráter técnico, vocação educativa para os alunos da Escola de Engenharia e construtores da Marinha. Em 1801, foi criada uma galeria naval de curta duração, dentro do novo Ministério da Marinha, no Hôtel de la Marine, na Praça da Concórdia. Em 1827, o Museu Naval foi transferido para o Louvre, que reuniu coleções espalhadas pelos arsenais e palácios oficiais, enquanto foram criadas salas dentro dos próprios arsenais, em Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort e Toulon. O museu, vinculado ao Ministério da Marinha desde 1919, juntou-se ao então novo Palais de Chaillot, construído para a Exposição Universal de Artes e Técnicas da Vida Moderna em 1937. Em 1996, sob o risco de despejo do Palais de Chaillot, o Museu da Marinha mudou de rumo e desenvolveu um ambicioso projeto de renovação. O primeiro projeto científico e cultural foi formulado em 1998. Em 2016, o museu renovou o seu projeto científico e cultural, com a ambição de se tornar o Centro Cultural Marítimo do século XXI. Reinventa-se como um centro cultural marítimo contemporâneo, aberto ao mundo e aos seus tempos, um fórum que permite encontros e intercâmbios em torno das grandes questões que afetam o nosso planeta. Esperamos que tenham gostado do nosso passeio. Quando estiver em Paris, consulte nossos serviços de ensaio e passeios a pé com informação e fotos no @Paris do meu jeito. Nosso portfólio de fotos está no @photo.a.paris, Photo à Paris. Não esqueça de se inscrever no canal. Tchau!